Então, gente, só, eu tô gravando essa aula pro pessoal de casa, né? Referente à escravidão negra, vão ser 2 aulas, tá? E aí, claro, gente, no normal seria mais aulas, mas aqui é o que temos, a gente tá trabalhando com o que tem, né? Fazer o que? A vida, tá? Então, né, gente, assim, ó, e aquela coisa, gente, assim, ó, eu tô falando muito fora do meu lugar de fala, tá? Afinal de contas, né, sou uma pessoa branca falando sobre todas essas questões. Se alguém quiser me interromper, tá? Por eu falar alguma besteira ou não concordar, por favor, né? Porque afinal de contas, né, gente, assim, eu acho que tem muito que questão de lugar de fala, né? Tipo, não é que eu não possa falar, mas eu sei que outras pessoas que vivem essas coisas que eu vou falar é bem diferente do que eu que só li sobre esses assuntos, né? Então, se tiver alguma pessoa que quiser se manifestar, não tem problema, tá, gente? Assim, por favor, tá? Olha só, gente, assim, olha só, quando eu geralmente começo a dar aula de história no primeiro dia, claro que com esse apocalipse que a gente está vivendo não deu para fazer isso, tá? Mas eu geralmente começo perguntando para os alunos. Como geralmente é ensino médio, a galera já tem uma vivência, né? O pessoal já veio do ensino fundamental, tem algum conhecimento de história. Geralmente eu pergunto assim: qual a pior tragédia da humanidade? Se tu fosse eleger assim, o pior momento da raça humana, a maior tragédia que tu já viu acontecer na humanidade, qual que tu elegeria? Tá? Muita gente fala guerras e tudo mais, mas em geral, o que mais aparece sempre quando eu faço essa questão, geralmente é um assunto conhecido como Holocausto, nazismo, Segunda Guerra Mundial, tá? Que é tudo junto ao mesmo assunto, tá? Ok? E beleza, tudo bem, né? Pra quem não sabe, de 39 a 45, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, encabeçada pelo Adolf Hitler, que botou em prática a ideologia do nazismo, que dizia como as pessoas eram inferiores a outras, baseado em etnia e tudo mais, e acreditava numa besteira aí chamada raça pura, ok? Para isso ele criou campos de concentração para exterminar as pessoas que ele considerava inferiores a ele, ok? Isso foi feito de 1939 a 1945. Eu não estou dizendo que não é uma tragédia, claro que é uma enorme tragédia. Milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, não estou dizendo que não. Mas é interessante como a gente vê, né, que essa história que se passou em outro continente, parece que as pessoas olham para ela como sendo uma grande tragédia, mas não olham para a escravidão negra no Brasil da mesma maneira. A gente não olha que o que foi feito nos anos da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, foi feito durante 3 séculos no Brasil, com a população negra. E nós não temos o mesmo entendimento de tragédia. Acho que vai ser interessante a gente ver esse tipo de coisa. Pois isso, gente, você pode pensar, não, mas eu acho isso tudo bem, tá? Tu, pessoinha particular, beleza? Estou falando no geral, tá, gente? Porque é só vocês terem uma noção, gente, assim, quando eu dou aula de Segunda Guerra Mundial, eu sinto que bateu uma bad no ar. Dá pra ver que os alunos ficam em silêncio quando eu estou falando de campos de concentração. Dá pra ver que os alunos estão mais tensos. Tu sabe que tem um clima diferente no ar. E não acontece a mesma coisa quando a gente fala de escravidão negra. Porque é muito bizarro, né? Existem muitas razões para isso, tá? Eu vou falar uma delas aqui, que é o que eu acho que dá tempo, tá, gente? Olha só. Se eu fosse pedir para vocês falarem filmes ou séries de TV que falam sobre Segunda Guerra Mundial, nazismo e essas coisas, quantos filmes será que a gente conseguiria juntar? Você sabe algum? O Menino do Pijama Listrado. Clássico, todo mundo, né? E por aí vai, gente. O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, O Diário de Anne Frank, A Lista de Schindler, O Pianista, Bastardos Inglórios, Operação Valkyria, A Queda, eu já estou em 8. Olga, que mais? Mais um para fechar 10. Eu conseguiria fechar mais um para fechar 10? Eu não lembro agora. Mas por enquanto nós temos 9. Sendo que basicamente em tempos e tempos fazem um filme sobre o assunto. E às vezes isso é até mencionado em outros filmes, por exemplo, tudo mais, gente, que nem tratam do assunto. Sei lá, gente, até filme de super-heróis já apareceu, gente. No início do primeiro filme dos X-Men mostra o vilão Magneto, ainda criança, sendo preso no campo de concentração.
E é um filme de super-herói. Ok, beleza. Agora vamos lá. Quantos filmes vocês acham que vocês conseguiriam pensar quando a gente fala de escravidão negra? Eu vi dois, mas eu não me lembro não. Não lembro os nomes, né? Agora provavelmente é os que eu estou pensando. Porque esses são os dois únicos nomes que aparecem quando o pessoal dá nomes de filmes de escravidão. 12 anos de escravidão e Django Livre. Dificilmente alguém consegue falar outro. Talvez tenham tido outros que mostravam a escravidão, mas mostravam a escravidão do ponto de vista de pessoas brancas. Então parecia que tudo era lindo e maravilhoso. E esses filmes na verdade são horrorosos. Então esses não contam, tá, gente? Ok? E vamos complicar mais um pouquinho ainda. E quantos filmes de escravidão negra no Brasil nós temos? Difícil, né? Pra não mentir pra vocês, gente, agora a Globoplay vai lançar um filme chamado Doutor Gama, sobre um abolicionista negro, tá? Lutando contra a escravidão no Brasil Império. Então, pela primeira, eu acho que assim, ó, nem lembro qual mais, né? Tinha filmes antigos, como Chica da Silva, mas vocês não tinham nem projeto de virem ao mundo, né? Então, obviamente, vocês não têm contato com esses filmes. Agora, olha que gozado, né, gente? Assim, ó, por que bate aquela bad no ar quando eu falo de campos de concentração nazistas? Porque essas mídias, como o menino do pijama listrado, elas criaram para vocês, essa é a mágica que a arte faz. É por isso que vocês estudam arte. Essa é a mágica que o cinema, que a literatura, que a arte traz para vocês. Ela conseguiu, esses filmes conseguem criar para vocês memórias de alguma coisa que vocês não viveram. E conseguiu mostrar para vocês o quão errado era aquilo. E agora vocês têm um entendimento que aquilo não deveria ter acontecido. Quem já viu o Menino do Pijama Listrado, toda vez que eu falo de campos de concentração, automaticamente lembra da imagem do menino no campo de concentração com a roupa de prisioneiro. É inevitável, porque o filme te criou essa memória. Tu não tinha, tu não estava lá, tu não nasceu. Mas o filme te trouxe isso. Então tu tem entendimento que aquilo não devia ter acontecido. O mesmo não aconteceu com a escravidão no Brasil. Nós não temos essas mídias para fazer esse serviço para nós. Portanto, se não há filmes, se não há literatura, se não há séries, se não há novelas, tudo mais, gente, assim, ó, boas, claro, tem as novelas ruins, né? Não as boas. Não há memória. Não tem como criar uma memória de uma coisa que vocês não viveram, ou vocês não viram, ou vocês não têm registro. Se não há memória, vocês não têm como registrar se foi bom ou ruim. Vocês não têm como pensar sobre aquela situação, porque vocês não têm memória daquilo. Só falando um pouco sobre aquilo, tipo assim, as novelas falam sobre o assunto, né? Vale lembrar que a maioria das novelas, para não dizer todas, sempre mostraram uma escravidão bonitinha para a hora da janta da família brasileira. Vocês não vão ver uma escrava negra sendo estuprada pelo seu senhor na novela das 8. Afinal de contas, a família brasileira está jantando, né? Ela não quer ver essas coisas. Tu não vai ver na hora do café da tarde, tá? Imagem, assim, ó, um corpo negro sendo chicoteado num tronco e virado em carne viva. Porque a família tradicional brasileira não quer ver isso tomando café da tarde. Então, automaticamente, a escravidão que é mostrada nas novelas é uma escravidão muito clean, perto da tragédia do que foi. Então, nós não criamos a memória de quão errado foi aquilo. E vamos botar alguns dados sobre o Brasil, tá? O Brasil foi o país que mais escravizou pessoas negras do mundo. Ninguém escravizou mais que o Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo, penúltimo, se não me engano, muito mais, gente, assim, a libertar os escravos. O Brasil é o país que mais negro fora da África. Mais de 50% da nossa população se autodeclara negra. Mas o Brasil não se vê como um país negro. Ele não se reconhece como um país negro, né?
tem todos aqueles discursos de harmonia das raças, o Brasil é tudo misturado, coisa e tal. Não, o Brasil é negro. É um país negro. 56%, se não me engano, né? Eu tenho um dado ali com um livro e tudo mais, gente. Aliás, gente, assim, eu recomendo uma leitura, tá? Eu sei que livros hoje são caros e tudo mais, mas se vocês tiverem alguma possibilidade de entrar, conseguir, gente, assim, ele é bem pequenininho e tudo mais, gente, assim, o pequeno manual antirracista de uma filósofa conhecida chamada Djamila Ribeiro. Quem não puder, gente, assim, também ter acesso procure Djamila Ribeiro nas redes. Procure palestras dela, entrevistas dela, que ela é simplesmente fantástica, tá? Recomendo muito. Djamila Ribeiro, tá, gente? Assim, tem entrevistas fantásticas com ela. E aqui nesse... O meu já tá todo arriscado para lembrar das coisas que eu tenho que falar, né, gente? Assim, aqui mesmo, tudo mais, gente. Assim, população brasileira, 56% da população brasileira se autodeclara negra. Ou seja, nós somos o país mais negro fora da África. Mas nós não nos reconhecemos como um país negro. E outra... Já viram que certos espaços não tem nenhuma pessoa negra? Já repararam nesse detalhe? Por exemplo, gente, assim, básico. Quantos professores negros vocês tiveram até hoje? Faz uma conta aí rapidinho. Até hoje, quantos professores que vocês já tiveram são negros? Desde o fundamental? Desde o fundamental. Sério, só 2 e tipo meio misto, vamos dizer assim. 2, 3... 5. Já tem um número grande aí. Lembra mais ou menos? A média, infelizmente, e essa é a média que eu faço com todas as turmas, e sempre quando eu dou aula disso, a média é sempre esse número: 2 ou 3. Tu teve 5, meu Deus, tu já extrapolou, uau! Entende? E a gente vê que tem certos espaços na nossa sociedade que não há pessoas negras. Tá? Teve até rolando esses tempos na internet uma imagem, né, gente, assim, de uma seleção para CEO de uma empresa, trainees, essas coisas, esses nomes aí complicados, de uma seleção de emprego, tá? Onde eles tiraram de todos os candidatos, né, acho que eram 150 candidatos, em cima de um prédio, tiraram a foto e circulou na internet. Circulou na internet pelo simples fato de que 150 pessoas, 8 eram mulheres. Já temos alguma coisa muito errada aí, né? Só 8 eram mulheres e 150 eram. Pergunta quantas pessoas negras tinham na foto. Nenhuma. Uma atriz chamada Lúcia Lucinda, ela já fez muita novela na Globo e tudo mais, gente, assim, mas ela também fala dessas questões de maneira maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela tem uma frase muito boa que também gosto de repetir como é que é. Ela fala o seguinte, se tem territorialidade, tem apartheid. O que isso quer dizer? Se tem espaços onde só existem pessoas brancas, significa que houve um processo ali para excluir as pessoas negras. Como eu disse, gente, se mais de 50% da população se declara negra, como é que tu tem uma seleção de emprego com 150 pessoas e nenhuma é negra? Como é que isso aconteceu? O que tem de errado nisso? Como é que uma sandice dessas foi possível? Tem uma coisa que está muito errada, né? Vamos talvez começar a olhar então para a nossa matéria aqui. E a gente conseguiu umas respostas. Na última aula que eu dei para vocês, né, tudo mais, não sei se todos estavam aqui, né, mas eu estava falando sobre América, né, e eu falei um pouco, comecei a falar sobre a escravidão indígena. E agora fica a pergunta: por que se parou de escravizar o índio e começou a se escravizar os negros? 2 motivos, né? Os indígenas, eles davam muito trabalho para escravizar, porque afinal de contas sempre havia mais índio do que português, então eles podiam ser resgatados de maneira fácil, eles se organizavam melhor, eles se escondiam melhor, dava muito trabalho. Segundo motivo, não dava dinheiro. Vender um escravo indígena não dava dinheiro nenhum, porque afinal de contas, tu quer um escravo indígena, tu vai atrás de um escravo indígena, tu não tem que comprar de alguém. Agora, o escravo negro, a gente vai ter que comprar de outra pessoa. E infelizmente o tráfico de escravos no Brasil, gente, virou um dos pilares da economia brasileira. A economia brasileira teve um dos seus pilares econômicos a escravidão negra. Tá?
Isso é um outro detalhe que a gente tem que pensar, gente. Vocês sabem que, misturando um pouco de sociologia agora, a gente vive no capitalismo, né? O sistema que nós estamos vivendo hoje, mas a gente tem que lembrar uma coisa, tá, gente? Que pessoas brancas, tá, gente? Elas chegaram no capitalismo como consumidoras, tá? Ou como produtoras. As pessoas negras chegam no capitalismo como mercadoria. Ok? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar mais adiante. Então, começando por aqui, tá, gente? Assim, ó, talvez se eu não terminar hoje, próxima aula a gente continua. A partir de 1441, os portugueses começam a escravizar pessoas negras. Ok? Então, vamos pensar esse processo. Portugueses, ingleses, holandeses, franceses, países de etnia branca, de orientação católica, porque todos são países muito, né, de matriz católica, ok? São muitos religiosos. Eles saem do seu continente, que é a Europa, e invadem o continente da África. Se a África não é um país, é um continente. Invadem o continente da África. Ok. Lá eles iniciam guerras e destroem reinos africanos que estavam bombando a milhão, mas estavam em outro desenvolvimento econômico, né? Eles ainda estavam numa idade antiga, alguma coisa assim, enquanto essa galera já está em idade moderna. Então esses países negros destroem esses reinos africanos e sequestram aqueles seres humanos que viviam lá, ok? Só que o português, ele aprendeu como fazer escravizando os indígenas para evitar problemas, né? Para evitar que as pessoas negras se rebelassem. O que ele fez? Primeira coisa, separou famílias. Mãe vai no navio, pai vai no outro, filho vai no outro. Tu já teve tua casa destruída, tua cidade destruída, e agora tu foi separado da tua família e tu está ferido. Já começa por aí. Outra coisa que eles fizeram, misturaram as tribos. Só porque todo mundo mora na África, a gente não é todo mundo que tem a mesma cultura e nem é todo mundo que fala a mesma língua. Então eles misturaram as tribos para que tu não possa se comunicar e tu não possa, né, organizar uma revolta. Então é por isso que tu ia com tribos diferentes, para não organizar uma revolta. E aí eles colocavam toda essa gente num navio negreiro. No navio negreiro, então, né, gente, assim, ó, que cabiam 100 pessoas, iam 300. E é claro, gente, pouca comida, pouca água, todo mundo de grilhão. Sabe o que é um grilhão? É uma algema antiga, né? Ela tem mais ou menos essa grossura de metal pesado, a corrente que vai até o chão, tá? Daí, às vezes, tem as correntes amarravam com outra corrente no pé ou em algum gancho. Dependia muito da época, tá? Mas isso é um grilhão. Agora, esse cidadão vai ser levado para a América. Detalhe, muita gente vai morrer no navio durante a viagem. O que vai acontecer com essas pessoas? Só joga para fora da água. E acabou. Ok? Só joga para fora da água. Essa pessoa vai chegar na América. Tá? Vamos falar de Brasil agora. Chegou no Brasil. De um lado tem mato, do outro lado tem água. Vai correr para onde? Tu pode correr? Tu tá com as correntes. Será que tu pode correr? E tu vai ser levado para uma das duas cidades, duas dessas primeiras cidades do Brasil. Ou Salvador, tá? Ou... deve estar em outro lugar. Enfim. Ou Salvador ou Rio de Janeiro. E lá tu vai ser vendido. Vamos lembrar disso. Um ser humano foi vendido. Isso é uma coisa que quando a gente fala de escravidão parece que passa batido. Mas tu vendeu um outro ser humano. Vem com Bárbara, é isso? E ele vai trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Pelos próximos anos. Vai trabalhar ele, o filho dele, o filho do filho dele, o filho do filho do filho dele, o filho do filho do... E assim vai as próximas gerações dele, por 300 anos, vão trabalhar nessa fazenda. De sol a sol, só parando para comer e dormir. E nesse processo sempre é pior com as minorias, porque ainda tem as mulheres negras. Porque as mulheres negras, além de trabalhar de sol a sol, nas casas de assunto, mais, elas tinham que gerar filhos.
elas eram estupradas pelos senhores das fazendas, pelos filhos dos senhores das fazendas, por outros negros, porque elas tinham que gerar o maior número de famílias possível. Tem um dado que diz que mulheres negras tinham que dar à luz de 7 a 8 crianças na vida. E ela não ficava com essas crianças. Essas crianças eram vendidas para outras fazendas como novos escravos. Tudo isso acontecendo, tá, gente? Isso é por 300 anos no Brasil. Tudo isso para um mané chegar na sua rede social hoje e dizer que racismo é mimimi. Tá mata, né, gente? Mas a gente vai falar sobre a resistência negra na próxima aula, porque isso não vai durar. Os negros não vão ficar coitadinhos, paradinhos no canto esperando que alguma coisa aconteça. Não, gente, agora vai começar a resistência negra. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Isso são os primeiros anos, tá? Onde a galera está recém chegando e aos poucos vai surgir a resistência negra. Tá bom então, pessoas? Ok? Encerrei. Termino minhas tarefas. Bom, até.